Permitam-me, para não se tornar cansativo, narrar uma experiência pessoal en passant. Faz aproximadamente 30 anos, eu me encontrava no país da América Central e deveria proferir uma conferência numa das suas belas cidades montanhosas. Os amigos que me levavam asseveravam que deveríamos ter um público de 4.000 pessoas, indígenas, de todas as regiões da fronteira com o México, com a Guatemala, com El Salvador e etc. E no dia em que nós fomos, fizemos uma viagem muito bela de automóvel até a cidade, e veio uma tempestade como esta que nós tivemos. E isso me fez retroceder no tempo. E a tempestade era terrível. O meu anfitrião me dizia: Divaldo, quando chegarmos ao Palácio de Cristal, e eu imaginei o Palácio de Cinderela, o Palácio de Cristal daquela região, estava ansioso para entrar no Palácio de Metal, que deveria ser o nome, e não de Cristal. Mas bem, e a chuva não cedia. Então eu perguntei ao amigo: e a chuva? Ele disse: aqui é uma região tropical e é como o casco de uma tartaruga, chove, daqui a pouco está tudo bem. E a irmã chuva parecia que não gostava de mim, porque não houve Santa Clara que desse jeito. Eu só faltei colocar a vassoura de cabeça para baixo e a chuva torrencial. Então meu anfitrião me perguntou: você trouxe guarda-chuva? Eu disse: não, quando eu saí de São Paulo não estava chovendo. E assim por diante. É porque eu acho que a chuva não vai passar. Eu digo: eu acho não, eu tenho certeza que não vai passar. Depois de muitas idas e vindas, chove, não chove, eu digo: vamos de qualquer forma. É coberto o salão? Ah, é coberto. O Palácio de Cristal é coberto. Eu digo: então, eu tenho uma voz possante, sou descendente de italiano, falo com a garganta, com o pulmão e com as mãos, então alguém há de me entender, porque eu faço tanto gesto que até os surdos me entendem. Ele sorriu, pegamos o carro, as enxurradas ameaçavam-nos, e por fim chegamos ao Palácio de Cristal. Quando ele disse: olha, meu irmão, eu olhei, era um barracão com meia parede e umas telhas de amianto. E eu disse: e o cristal? Ah, o cristal está lá dentro. Eu imaginei uma montanha de cristal para ser adorada. Não tinha nem cristal, até hoje eu não vi, mas devia ser psíquico. E quando nós chegamos, o salão estava abarrotado de indígenas, de pessoas humílimas, a chuva no teto, uma rádio transmitindo que ninguém entendia nada, o povo falando todos de uma vez, e todo mundo se entende, é uma coisa curiosa. E aí me chamaram para falar, fizeram a apresentação e disseram: agora com a palavra o irmão Divaldo, que vai falar da imortalidade da alma. Então eu vim saber qual era o tema agora, porque foi anunciado, não me avisaram o tema. E enquanto eu levantei da cadeira o microfone, eu arranjei matar alguém para abordar a imortalidade da alma. Eu disse: meu Deus, me acuda, o Senhor me arranja cada coisa, me tire desta. E quando eu abri a boca, é que a chuva. E a rádio transmitia, e o microfone apitava, e dava grito, e criança chorava. E eu dizia: o inferno deve ser mais ou menos assim. Mas já que todo mundo estava desequilibrado, eu me desequilibrei também. E continuei falando. Então aconteceu uma coisa miraculosa: faltou luz. Um raio caiu lá em qualquer lugar, faltou luz, interrompeu rádio, eletricidade, microfone. E eu disse: graças a Deus, minhas preces foram ouvidas. E aí me sentei. E o meu anfitrião disse: aqui sempre falta luz.
tenha um pouquinho de paciência. Eu digo, não, eu estou com paciência, Pai Nosso, que não volte nunca mais. Por fim voltou a luz. Voltou a luz e ele se aproximou do super microfone e disse: agora o irmão Divaldo vai continuar de onde parou. Eu não tinha a menor ideia de onde havia parado. Mas eu levantei e na vinda digo, meu Deus, lá vou eu. E quando eu cheguei junto ao microfone, aquele ambiente de expectativa, aquelas pessoas humílimas que não falam espanhol, alguns apenas, que falam o seu dialeto local. Eu então olhei e tive uma visão psíquica. Lá na parte terminal, eu vi uma entidade veneranda, vestindo uma calça longa, o tórax sem qualquer indumentária, uma pluma presa ao cabelo. E ele de lá me disse: fale sobre mim. Eu sou o Deus Huracan, que eles respeitam. E eu lhe vou contar a minha história para que você lhes conte. E então eu mudei de atitude, concentrei-me. O Espírito deu uma ascensão e formou uma enorme cruz em luz, chovendo pétalas e flores miúdas, como fogos de artifício de São João. O auditório estava impactado e eu também. E aí comecei a contar a história do Deus Huracan, até o momento quando dezenas de entidades soberanas adentraram-se para aplicar a bioenergia naquela gente humilde. E os focos de luz, como se fossem verdadeiros reflexos de estrelas, iluminavam a sala sem eletricidade agora, porque se canalizou tudo para o rádio e para o microfone. E eu, tomado de grande emoção, percebi o Huracan, o seu Deus simbólico, esse arquétipo, e terminei. Ao terminar, semi-mediunizado, eles aplaudiram com uma unção que me levou às lágrimas. Eu me preparava para sentar, quando veio um jovem indígena e me perguntou assim: você é o enviado do Senhor? Eu disse: não, meu filho, eu venho proferir uma conferência, falar do Deus Huracan. Porque a minha avó é xamã, ela é médium, e ela recebeu uma mensagem de Huracan dizendo que viéssemos escutar o enviado do Senhor. Ela está ali, é paralítica. Nós a trouxemos do animal, eu a conduzi, ela não fala espanhol, e então ela quer saber se o senhor é o enviado daquele chefe nosso. Eu perguntei: qual é a condição para ser o enviado do Senhor? Fazer uma cura. Eu disse: eu não sou nem o enviado, nem o esquecido. Porque como é que eu fazer uma cura? Mas uma cura a quem? Aquele rapaz que está ali. Eu tinha notado que no palco se encontrava um rapaz um tanto retorcido, mas não me deu maior preocupação. Eu disse: como é que eu tenho que fazer? Dizer para ele levantar-se e andar. Eu digo: ele está brincando. Mas eu não tenho a faculdade de curas. Expliquei-lhe numa linguagem bem singela: mas se você é o enviado do Senhor, terá que fazer isso para nós vermos. E chamou a senhora que veio trazida por um grupo da Taba. Eu me aproximei do rapaz. Sou um homem de fé, mas não a este ponto. E eu perguntei: o que é que você tem? Paralisia. Se ainda fosse gripe. Mas paralisia. Eu disse: meu Deus, o que será de mim? E todos me olhando. E o enviado não sabia o que fazer. Mas observando o paciente, notei
que ele era um obsidiado. Não era uma paralisia orgânica, era um tipo de paralisia que eu também tive quando morreu meu irmão e eu fiquei impossibilitado de andar, o que me traria mais tarde o espiritismo ao tomar um passe e ser curado na hora. Então eu me recordei e percebi a entidade perversa que zombava de todos nós. Então eu perguntei ao rapazinho: você crê em Deus? No Deus Huracan. Eu digo: então, em nome do Deus Huracan, que é o representante do Pai Celestial, eu ordeno, saia dele, em nome de Jesus Cristo, e ande. Por pouco a dúvida não me perturbou, mas no momento eu tinha certeza. Então eu vi o rapaz ter uma convulsão, como se fosse uma crise epileptiforme, começou a babar, a debater-se, quiseram ajudar, eu digo: não toca. E daí uns 3 a 5 minutos, ele entrou no estado de languidez, distendeu as pernas, levantou-se e andou. Quase que eu caí. Quando ele ficou em pé, eu perguntei: mas você era paralítico mesmo? Sim, senhor. Eu disse: então ande. E ele deu os passos oscilantes. E aí veio a senhora e me disse: é o representante do Senhor. Eu perguntei: mas como a senhora sabe? Porque o representante do Senhor traz a estrela do amor na alma. E o Senhor ama. E a estrela do amor se apresenta como caridade. O Senhor não teve medo de fracassar. Então nós o respeitaremos a partir deste momento. Desnecessário dizer que foi a maior lição da minha vida, de imortalidade. E eu vejo os espíritos desde os 4 anos de idade. Como disse o Dr. Miguel, eu já psicografei 258 livros. Alguns deles em idiomas que me são totalmente desconhecidos. E especular da direita para a esquerda, para ser lido através de um espelho. Mas naquele momento que eu perguntei: você crê? Creio. Então levante-se. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se quiserdes, se tiverdes fé. Veio o Espírito de verdade para nos dizer que nossa vida tem um sentido. Esse ideal menor, que é a causa da nossa luta, nos impulsiona para avançar. Mas o nosso ideal verdadeiro é a imortalidade. Somos seres imortais e devemos cultivá-lo através das lições preconizadas por Jesus Cristo, que os espíritos venerandos vieram trazer para a nossa reflexão. Faz 20 e poucos anos eu tive uma parada cardíaca. E o meu cardiologista, sabendo que eu era espírita, me disse: vai morrer. Muito gentil ele. Você tem entre 28 e 30 e poucos dias se mudar toda a sua vida. Alimentação, emoções, atividades. Não falar, imagina. Dizer a baiano para não falar. O que me faz recordar uma anedota italiana, que eu sei que aqui não tem italianos. Que 2 italianos caíram ao mar. E um perguntou para o outro: você sabe nadar? Não, nem eu. Então vamos morrer, vamos. E antes de morrer vamos conversando. E conversando, chegaram à praia. Então dizer que eu não podia conversar. Fiquei deitado, aguardando a morte, alimentação especial, evitando emoções, com angina pectoris, tomando vasodilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu dizia assim: meu Deus, tomara que a hora de hoje demore 2 horas. Era dia de sessão mediúnica. Para quem não sabe o que é o dia que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados através dos médiuns. É uma sessão de autocoturno para pessoas que conhecem a doutrina
não é uma reunião banal, é um momento eucarístico nosso, de comunhão com a divindade. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos, e eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 7:50. A reunião tem horário, pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou: que tens? Eu disse: não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele responde um pouco magoado: minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te. Levanta-te, vamos trabalhar. Eu disse: eu morro. Porque o médico me disse que eu posso ter um infarto outra vez, uma parada cardíaca. Eu estou aqui com uma espada de Damocles sobre a minha cabeça. Quanto tempo ele te ofereceu se tu trabalhares? Eu disse: ele disse que se eu andar, ando e acabou-se. Então eu prefiro que tu morras trabalhando na ociosidade dourada de uma cama. Eu já vou para a reunião e te dou 5 minutos. Eu disse: não é possível. Esse guia quer me matar. Chamei um dos meus filhos para me levar a outro edifício, porque a nossa comunidade tem 52 edifícios, onde se realizava a reunião. E fui. Cheguei ofegante, com a dor no peito, e falei ao doutrinador, que era Nilson de Souza Pereira. Até que enfim consegui. Ele disse: mas como você está aqui? Eu digo: Joana, porque muita gente tem guia espiritual para pedir remédio para unha encravada, para queda de cabelo, mas o meu não, é para me dar ordens, mas ordens assim terminais. Eu já estou indo. Ou no imperativo: vem tu, rápido. Eu digo: peraí um pouco, deixa calçar o sapato, vem de pés descalços, não dá tempo. Muito bem, começamos a reunião. Para quem não sabe como é, diminuímos as luzes para ficar um ambiente agradável, oramos, lemos um texto do Evangelho, comentamos, e logo começamos o transe. Veio uma entidade nobre, diz a reunião de que se tratará. Vêm os espíritos que sofrem, se for o caso, os que nos perseguem, os que têm sede de Deus. E há um diálogo terapêutico. Alguns médios psicografam, eu psicografo. E na etapa final vem o mentor dos trabalhos, dá a mensagem terminal, 1h30 depois exatamente encerra. Eu fiz o transe, e quando eu acordei, olhei o relógio, 9h30. Então eu respirei, estava sem dor nenhuma. Aí eu cutuquei Nilson e disse: a dor passou. E como não sou de falar muito, eu digo assim: nossa, olha que benefício. Aí Joana apareceu no outro lado da mesa: e agora, cale esta boca pelo amor de Deus. Não retire as energias boas que lhe demos. Vá repousar. Eu fui repousar. Aqui estou, 20 e poucos anos depois. E o meu médico desencarnou. Eu fui ao enterro. Foi a prece mais linda que eu jamais fiz. Por ele. Como diz o velho ditado: antes ele do que eu. O problema era de Deus. A imortalidade. Porque depois ele me aparece e dialogamos. Ele era materialista, como disse. E ele falei do esplendor da vida, que sai do humus da terra, da intimidade das águas salgadas dos mares, para cantar a vida e a beleza. E o Espiritismo vem para nos dizer: vale a pena amar. Quem ama é feliz. Se o outro não nos ama, o problema é dele. Se alguém nos odeia, pior para ele. Porque toda vez que nos veja vai ter dor de cabeça. E nós não. Então a nossa meta para evitarmos a depressão é o amor.
Porque hoje o amor, diz Eckhart Tolle, o grande psicoterapeuta americano, hoje o amor não é mais uma questão religiosa, emocional, é psicoterapêutica. Quem ama não adoece. Quem ama tem doenças, mas não fica doente. Ter doenças é transitório. Ser doente é outra coisa. Eu estou saudável, mas pode ser que esteja com câncer e ainda não me atingiu os nervos para mandarem a mensagem ao cérebro. Daí a nossa busca é pela plenitude. E esses seres espirituais que nos amam, nesta hora de desafios, pedem-nos que amemos mais dentro de casa. O verdadeiro amor começa dentro de casa, porque é muito fácil amar alguém que mora em Paris, e além de muito bom, é chique morar em Paris, mas se for em Mirassol já não é tão chique assim. Então a proposta da atualidade é o desenvolvimento ético-moral da criatura humana, a busca de Deus dentro do coração. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o método mais eficaz para sermos felizes no mundo e lutarmos vencendo as nossas más inclinações? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos diz. Esse sábio foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando a frase, diz: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência, e quando me dava conta que havia agido mal, no dia seguinte eu reparava o mal que fiz, e quando me dava conta do bem, eu continuava. A proposta da atualidade nessa crise, neste mundo de geometria, mas não de finesse, é para que nos desarmemos a fim de podermos amar. É um verbo, um R, desarmar para amar. E amar neste sentido de construir um mundo novo, porque o mundo depende de mim. Quando eu me levanto, a sociedade se levanta comigo. Quando eu caio, a sociedade tomba com a minha queda. Então essa ciência extraordinária vem nos convidar a reflexões. Olhemos o Papa Francisco, este notável cristão, a sua coragem, o enfrentamento com a hipocrisia vaticana, a ponto de fazer uma comparação torpe com a alta corte vaticana no começo do ano, chamá-los de enfermos pela hipocrisia, pela traição, pela infâmia, como agora furtaram documentos secretos. Ele disse: é um crime hediondo, e é um crime, pouco importa os objetivos de quem os furtou. Daí nós temos necessidade de fazer uma nova marcha, esta para dentro. Para fora nós conquistamos facilmente qualquer pessoa, subornamos, compramos, criamos, mas a autoconquista é a nossa transformação moral para melhor. Como Allan Kardec definiu que o verdadeiro espírita é todo aquele que hoje se torna melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e está lutando sempre contra as más inclinações. Então Jesus volta. Necessitamos deste homem extraordinário que por amor recebeu uma cruz, e até agora os nossos deslates, as nossas imperfeições. Mas será tão difícil amar, ou perdemos o sentido existencial? Na Mansão do Caminho, quando era um internato, agora já o não, é uma comunidade aberta, eu sabia de todos os meus filhos quando tinham namorado ou namorada. Ele chegava e dizia: namorando, hein? Poxa, tio, como é que o senhor sabe? Seus olhos. Você está com uma descarga de adrenalina e os olhos estão brilhando. Quando acabavam, eu também sabia. Ele dizia: acabou o namoro, hein, meu filho? Mas como é que o senhor sabe? Você está com este olho de peixe morto, nem aberto nem fechado. Falta de adrenalina. Então vivemos um momento histórico muito grave.
o momento da nossa redenção interior, da nossa plenitude, da busca da nossa paz. Do que adianta ter e viver na aflição? Possuir, possuído pela posse possuidora. Então é necessário ser melhor, descobrir os invisíveis, dar-lhes um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Será que é pedir muito quando entrarmos no elevador e tiver alguém dizendo assim: olá? Toda vez que eu estou no elevador e entra alguém e não fala comigo, eu digo: ó, eu não sou um touro de bananeira que está aqui em pé, não, eu sou gente. Olá, como vai? Ah, eu não vi, eu digo: viu. Só que não falou. Mas vê como está quente, que chuva boa. Ah, é verdade, que bom. É daqui do prédio? Eu digo: mais ou menos, porque nem sou nem não sou. E então, mudarmos o mundo, mudando a nossa conduta. Dizermos àqueles a que amamos: eu te amo. Dizer mais, dizer às nossas parceiras, aos nossos parceiros. Então, um amigo, muito amigo, diz: mas Divaldo, eu já não sinto nada por minha mulher. Eu digo: então minta. Porque o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Olhe para ela e diga: mas você é linda. Em uma bela obra publicada por um autor da Broadway, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma bela obra de psicologia, de libertação do ego, há uma pergunta em que um gênio pergunta ao cavaleiro: você amava sua mulher ou precisava dela? Ele: eu amava. Não, você usava. Porque o seu amor não lhe dava aquilo que ela necessitava, que é ternura, que é carinho, que são palavras. É nada mais do que a convivência, a tolerância. Numa hora infeliz, diz assim: eu te desculpo, eu te amo muito. Podes fazer o que quiseres, não há que não fique desarmado. E se o homem conseguir ouvir da mulher uma palavra com 3 letras, bem, ele se derrete. Porque o homem é um ingênuo, coitado. Bem direcionado, dê a impressão que ele é que dirige a casa e dirige a ele. Tudo se resolve. Então o amor tem que encontrar lugar em nossa coletividade, a começar de nós, pelas 1000 maneiras de encararmos o mundo, como está escrito em o Livro dos Espíritos 685, letra A. A educação libertará a sociedade, mas não a educação convencional que se adquire pelos livros, a educação moral, aquela que se dá em casa. Pais amarem filhos, darem menos instrumentos eletrônicos e mais presença, do que darem os aparelhos para se verem livres. Porque muitos damos coisas porque não queremos dar-nos a nós mesmos. E ninguém educa subornando. A educação nos leva à coragem de dizer não, e acabou-se. Porque eu amo você, eu nego. Ah, mas o pai de fulano cede porque não o ama, quer ver-se livre dele, mas eu amo. Você não se verá livre de mim nunca. E se a pessoa for culta, ela pode dizer até bonito: você não se verá livre de mim, never. Então mudar a nossa estrutura, cantar o hino ao amor, à fraternidade, ao perdão. Quanta depressão por causa de mágoas. Vivemos sobrecarregados de mágoas, de queixas. A cada momento que eu encontro uma pessoa, diz: mas Divaldo, é sobre da última. Eu digo: qual a última? Porque são tantas últimas de uma vez. Eu não tenho WhatsApp, eu sou meio desligado, portanto eu não me ligo em nada que é desligado. Dessa forma, a pessoa conta uma tragédia: você já imaginou o que fizeram comigo? Eu digo: o que você faz com todo mundo? Ah, mas eu não tenho mais direito do que os outros. Então eu imaginei durante a chuva, me recordando da cidade da América Central, de trazer o poema de Huracán para amar, porque vai chegar o momento em que nós voltaremos à pátria,
A vida é muito séria. Quando eu tinha 12 anos, eu olhava um homem de 20 e dizia: que velhote. Porque todo jovem tem a mania que vai morrer jovem, maluquice. Mas é maluquice dourada, é poeta. Quando eu completei 20 anos, eu olhei para o de 40 e digo: meu Deus, 40 anos, que coragem de viver tanto. Então eu completei 40, me olhei no espelho e digo: para 40 até que está bem. Saltei para o de 50, como é que vive meio século? Olha que meio século são muitos anos. Aí eu completei 50. Olhei para um de 70, digo: 50 está bem, mais 70. Arrastar os pés, colocar a dentadura no copo, na cabeceira da cama. Não, de jeito nenhum. De repente eu me barbeava. Era dia do meu aniversário, 70 anos. Eu quase tive um surto depressivo. Olhei, 70 anos de Valdo, 70 anos. Que horror, fiquei com tanta pena de mim. Mas aí eu vi o velhote de 80. E quando eu estou para pegar o avião, que aquelas moças lindas têm preferência às grávidas, crianças de 2 anos até 2 anos, cartão verde, amarelo, roxo, cor-de-rosa, e o pessoal da melhor idade. E aí vem a melhor idade, eu viro de lado para não ver a melhor idade, porque eu adoro a pior idade dos 40 anos, mas a melhor dos 70, vantagem, não paga ônibus. Olha que vantagem. Então eu fico olhando, e um dia uma jovem se atreveu a olhar para mim: o senhor quer entrar? Eu digo: sim, porque eu tenho cartão vermelho. Mas não cedi. De repente eu completei 80 anos. Aí eu senti um peso, mas eu vi um velhote que engoliu a bengala, durinho, de 90, e disse: olá, boy, espere por mim. Mas agora eu já estou com a meta de 120, por causa da ciência. Então, o amor nos dá alegria. A alegria de viver. Eu sempre me pergunto: terei medo da morte? Não. Preocupo-me com o morrer, porque não sei, uma enfermidade longa depaupera, muda o nosso sistema nervoso, um Alzheimer, a estrutura do cérebro diminui, um Parkinson, uma enfermidade debilitadora. Mas a morte é a libertação que nos vai colocar em contato com aqueles a quem amamos. Exultemos aqueles que sentimos a saudade dos seres queridos. Eles vivem conosco. Se orarmos, eles nos falarão. Porque a mediunidade é uma faculdade de todas as criaturas humanas. Não é um privilégio. É uma faculdade orgânica. Então estamos no momento da grande mudança do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, reflexionando em todas essas coisas, bem-aventurados somos, porque estamos vivos na matéria, dispomos de um corpo que é uma bênção de Deus, e ao invés de reclamarmos, dizemos: Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado pelo que me deste, obrigado pelo que me dás, obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro,
a melodia dos ventos nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção e teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, cirurgias, psicografias, sinfonias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um gravato de douro, um duplex, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, a companhia de um gato, de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Mas naquele momento que eu perguntei: você crê? Creio. Então levante-se. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes, se tiverdes fé. Veio o Espírito de verdade para nos dizer que nossa vida tem um sentido. Esse ideal menor, que é a causa da nossa luta, nos impulsiona para avançar. Mas o nosso ideal verdadeiro é a imortalidade. Somos seres imortais e devemos cultivá-lo através das lições preconizadas por Jesus Cristo, que os Espíritos venerandos vieram trazer para a nossa reflexão. Faz 20 e poucos anos eu tive uma parada cardíaca, e o meu cardiologista, sabendo que eu era espírita, me disse: vai morrer. Muito gentil ele. Você tem entre 28 e 30 e poucos dias, se mudar toda a sua vida: alimentação, emoções, atividades. Não falar, imagina. Descer a baiano para não falar. O que me faz recordar uma anedota italiana, que eu sei que aqui não tem italianos, que 2 italianos caíram ao mar, e um perguntou para o outro: você sabe nadar? Não. Nem eu. Então vamos morrer, vamos. E antes de morrer vamos conversando. E conversando, chegaram à praia. Então dizer que eu não podia conversar. Fiquei deitado, aguardando a morte, alimentação especial, evitando emoções, com angina pectoris.
tomando vasodilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu dizia assim: meu Deus, tomara que a hora de hoje demore 2 horas. Era dia de sessão mediúnica. Para quem não sabe o que é o dia que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados através dos médiuns. É uma sessão de alto coturno para pessoas que conhecem a doutrina. Não é uma reunião banal, é um momento eucarístico nosso, de comunhão com a divindade. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos, e eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 10 para as 8. A reunião tem horário, pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou: que tens? Eu disse: não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele respondia um pouco magoado: minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te. Levanta-te, vamos trabalhar. Eu disse: eu morro. Porque o médico me disse que eu posso ter um infarto outra vez, uma parada cardíaca. Eu estou aqui com uma espada de Damocles sobre a minha cabeça. Quanto tempo ele te ofereceu se tu trabalhares? Ele disse que se eu andar, ando e acabou-se. Então eu prefiro que tu morras trabalhando na ociosidade dourada de uma cama. Eu já vou para a reunião e te dou 5 minutos. Eu disse: não é possível. Esse guia quer me matar. Chamei um dos meus filhos para me levar a outro edifício, porque a nossa comunidade tem 52 edifícios, onde se realizava a reunião. E fui. Cheguei ofegante, com a dor no peito, e falei ao doutrinador, que era Nilson de Souza Pereira. Até que enfim consegui. Ele disse: mas como você está aqui? Eu digo: Joana. Porque muita gente tem guia espiritual para pedir remédio para unha encravada, para queda de cabelo. Mas o meu não. É para me dar ordens. Mas ordens assim terminais. Eu já estou indo. Ou no imperativo: vem tu, rápido. Eu digo: peraí um pouco, deixa calçar o sapato, vem de pés descalço. Não dá tempo. Muito bem. Começamos a reunião. Para quem não sabe como é, diminuímos as luzes para ficar um ambiente agradável. Oramos, lemos um texto do Evangelho, comentamos. E logo começamos o transe. Vem uma entidade nobre, diz a reunião de que se tratará. Vêm os espíritos que sofrem, se for o caso, os que nos perseguem, os que têm sede de Deus. E há um diálogo terapêutico. Alguns médios psicografam, eu psicografo. E na etapa final vem o mentor dos trabalhos, dá a mensagem terminal, 1h30 depois exatamente encerra. Eu fiz o transe, e quando eu acordei, olhei o relógio, 9h30. Então eu respirei, estava sem dor nenhuma. Aí eu cutuquei Nilson e disse: a dor passou. E como não sou de falar muito, eu digo assim: nossa, olha que benefício. Aí Joana apareceu no outro lado da mesa: e agora, cale esta boca pelo amor de Deus. Não retire as energias boas que lhe demos. Vá repousar. Eu fui repousar. Aqui estou, 20 e poucos anos depois. E o meu médico desencarnou. Eu fui ao enterro. E então eu mudei de atitude, concentrei-me. O Espírito deu uma ascensão e formou uma enorme cruz em luz, chovendo pétalas e flores miúdas, como fogos de artifício de São João. O auditório estava impactado, e eu também. E aí comecei a contar a história do Deus Huracão.
até o momento quando dezenas de entidades soberanas adentraram-se para aplicar a bioenergia naquela gente humilde. E os focos de luz, como se fossem verdadeiros reflexos de estrelas, iluminavam a sala sem eletricidade agora, porque se canalizou tudo para o rádio e para o microfone. E eu, tomado de grande emoção, percebi o Huracan, o seu Deus simbólico, esse arquétipo, e terminei. Ao terminar, semi-mediunizado, eles aplaudiram com uma unção que me levou às lágrimas. Eu me preparava para sentar, quando veio um jovem indígena e me perguntou assim: você é o enviado do Senhor? Eu disse: não, meu filho, eu venho proferir uma conferência, falar do Deus Huracan. Porque a minha avó é xamã, ela é médium, e ela recebeu uma mensagem de Huracan, dizendo que viéssemos escutar o enviado do Senhor. Ela está ali, é paralítica. Nós a trouxemos no animal, eu a conduzi, ela não fala espanhol, e então ela quer saber se o senhor é o enviado daquele chefe nosso. Eu perguntei: qual é a condição para ser o enviado do Senhor? Fazer uma cura. Eu disse: eu não sou nem o enviado, nem o esquecido. Porque como é que eu fazer uma cura? Mas uma cura a quem? Aquele rapaz que está ali. Eu tinha notado que no palco se encontrava um rapaz um tanto retorcido, mas não me deu maior preocupação. Eu disse: como é que eu tenho que fazer? Dizer para ele levantar-se e andar. Eu digo: ele está brincando. Mas eu não tenho a faculdade de curas. Expliquei-lhe numa linguagem bem singela: mas se você é o enviado do Senhor, terá que fazer isso para nós vermos. E chamou a senhora que veio trazida por um grupo da Taba. Eu me aproximei do rapaz. Sou um homem de fé, mas não a este ponto. E eu perguntei: o que é que você tem? Paralisia. Se ainda fosse gripe. Mas paralisia. Eu disse: meu Deus, o que será de mim? E todos me olhando. E o enviado não sabia o que fazer. Mas observando o paciente, notei que ele era um obsidiado. Não era uma paralisia orgânica. Era um tipo de paralisia que eu também tive quando morreu meu irmão, e eu fiquei impossibilitado de andar, o que me traria mais tarde ao espiritismo, ao tomar um passe e ser curado na hora. Então eu me recordei e percebi a entidade perversa que zombava de todos nós. Então eu perguntei ao rapazinho: você crê em Deus? No Deus Huracan. Eu digo: então, em nome do Deus Huracan, que é o representante do Pai Celestial, eu ordeno: saia dele, em nome de Jesus Cristo, e ande. Por pouco a dúvida não me perturbou, mas no momento eu tinha certeza. Então eu vi o rapaz ter uma convulsão, como se fosse uma crise epileptiforme. Começou a babar, a debater-se. Quiseram ajudar, eu digo: não toca. E daí uns 3 a 5 minutos, ele entrou no estado de languidez, distendeu as pernas, levantou-se e andou. Quase que eu caí. Quando ele ficou em pé, eu perguntei: mas você era paralítico mesmo? Sim, senhor. Eu disse: então ande. E ele deu os passos oscilantes. E aí veio a senhora e me disse: é o representante do Senhor.
Eu perguntei, mas como a senhora sabe? Porque o representante do Senhor traz a estrela do amor na alma. E o Senhor ama. E a estrela do amor se apresenta como caridade. O Senhor não teve medo de fracassar. Então nós o respeitaremos a partir deste momento. Desnecessário dizer que foi a maior lição da minha vida. De imortalidade. E eu vejo os espíritos desde os 4 anos de idade. Como disse o Dr. Miguel, já psicografei 258 livros. Alguns deles em idiomas que me são totalmente desconhecidos. E especular da direita para a esquerda, para ser lido através de um espelho. Descobrir os invisíveis. Dar-lhes um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Será que é pedir muito quando entrarmos no elevador e tiver alguém assim, olá? Toda vez que eu estou no elevador e entra alguém e não fala comigo, eu digo, eu não sou um toro de bananeira que está aqui em pé, não, eu sou gente. Olá, como vai? Eu não vi, eu digo, viu. Só que não falou. Mas vê como está quente, que chuva boa. É verdade, que bom. É daqui do prédio, eu digo, mais ou menos, porque nem sou nem não sou. E então, mudarmos o mundo, mudando a nossa conduta. Dizermos àqueles a que amamos, eu te amo. Dizer mais, dizer às nossas parceiras, aos nossos parceiros. Então um amigo, muito amigo, diz, mas Divaldo, eu já não sinto nada por minha mulher. Eu digo, então minta. Porque o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Olhe para ela e diga, mas você é linda. Em uma bela obra publicada por um autor da Broadway, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma bela obra de psicologia, de libertação do ego, há uma pergunta em que um gênio pergunta ao cavaleiro, você amava sua mulher ou precisava dela? Ele, eu amava. Não, você usava. Porque o seu amor não lhe dava aquilo que ela necessitava, que é ternura, que é carinho, que são palavras. É nada mais do que a convivência, a tolerância. Numa hora infeliz diz assim, eu te desculpo, eu te amo muito. Podes fazer o que quiseres. Não há que não fique desarmado. E se o homem conseguir ouvir da mulher uma palavra com 3 letras, bem, ele se derrete. Porque o homem é um ingênuo, coitado. Bem direcionado, dê a impressão que ele é que dirige a casa e dirige a ele. Tudo se resolve. Então o amor tem que encontrar lugar em nossa coletividade, a começar de nós, pelas 1000 maneiras de encararmos o mundo, como está escrito em o Livro dos Espíritos 685, letra A. A educação libertará a sociedade, mas não a educação convencional que se adquire pelos livros, a educação moral, aquela que se dá em casa. Pais amarem filhos, darem menos instrumentos eletrônicos e mais presença, do que darem os aparelhos para se verem livres. Porque muitos damos coisas porque não queremos dar-nos a nós mesmos. E ninguém educa subornando. A educação nos leva à coragem de dizer não. E acabou-se. Porque eu amo você, eu nego. Mas o pai de fulano cede porque não o ama. Quer ver-se livre dele, mas eu amo. Você não se verá livre de mim nunca. E se a pessoa for culta, ela pode dizer até bonito, você não se verá livre de mim, never. Então mudar a nossa estrutura, cantar o hino ao amor, à fraternidade, ao perdão. Quanta depressão por causa de mágoas. Vivemos sobrecarregados de mágoas, de queixas. A cada momento que eu encontro uma pessoa, diz, mas Divaldo, é sobre da última. Eu digo, qual a última? Porque são tantas últimas de uma vez. Eu não tenho WhatsApp, eu sou meio desligado. Portanto, eu não me ligo em nada que é desligado.
Dessa forma, a pessoa conta uma tragédia. Você já imaginou o que fizeram comigo? Eu digo, o que você faz com todo mundo? Ah, mas eu não tenho mais direito do que os outros. Então eu imaginei durante a chuva, me recordando da cidade da América Central, de trazer o poema de Huracão para mar, porque vai chegar o momento em que nós voltaremos à pátria. A vida é muito séria. Quando eu tinha 12 anos, eu olhava um homem de 20 e dizia, que velhote. Porque todo jovem tem a mania que vai morrer jovem, maluquice. Mas é uma maluquice dourada, é poeta. Quando eu completei 20 anos, eu olhei para o de 40 e digo, meu Deus, 40 anos, que coragem de viver tanto. Então eu completei 40, me olhei no espelho e digo, para 40 até que está bem. Saltei para o de 50, como é que vive meio século? Olha que meio século, são muitos anos. Aí eu completei 50, olhei para um de 70, digo, 50 está bem, mais 70. Arrastar os pés, colocar a dentadura no copo, na cabeceira da cama, não, de jeito nenhum. De repente eu me barbeava, era dia do meu aniversário, 70 anos, eu quase tive um surto depressivo. Olhei 70 anos de Valdo, 70 anos, que horror, fiquei com tanta pena de mim. Mas aí eu vi o velhote de 80. E quando eu estou para pegar o avião, que aquelas moças lindas têm preferência às grávidas, crianças de 2 anos até 2 anos, cartão verde, amarelo, roxo, cor-de-rosa, e o pessoal da melhor idade, e aí vem a melhor idade, eu viro de lado, para não ver a melhor idade, porque... Foi a prece mais linda que eu jamais fiz. Por ele. Como diz o velho ditado, antes ele do que eu. O problema era de Deus. A imortalidade. Porque depois ele me aparece e dialogamos. Ele era materialista, como disse. E ele falei do esplendor da vida, que sai do humus da terra, da intimidade das águas salgadas dos mares, para cantar a vida e a beleza. E o Espiritismo vem para nos dizer, vale a pena amar. Quem ama é feliz. Se o outro não nos ama, o problema é dele. Se alguém nos odeia, pior para ele. Porque toda vez que nos veja, vai ter dor de cabeça. E nós não. Então a nossa meta para evitarmos a depressão é o amor. Porque hoje o amor, diz Eckhart Tolle, o grande psicoterapeuta americano, hoje o amor não é mais uma questão religiosa, emocional, é psicoterapêutica. Quem ama não adoece. Quem ama tem doenças, mas não fica doente. Ter doenças é transitório, ser doente é outra coisa. Eu estou saudável, mas pode ser que esteja com câncer e ainda não me atingiu os nervos para mandarem a mensagem ao cérebro. Daí a nossa busca é pela plenitude. E esses seres espirituais que nos amam, nesta hora de desafios, pedem-nos que amemos mais dentro de casa. O verdadeiro amor começa dentro de casa, porque é muito fácil amar alguém que mora em Paris. E além de muito bom, é chique morar em Paris. Mas se for em Mirassol, já não é tão chique assim. Então a proposta da atualidade é o desenvolvimento ético-moral da criatura humana. A busca de Deus dentro do coração. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual o método mais eficaz para sermos felizes no mundo e lutarmos vencendo as nossas más inclinações? Os Espíritos responderam, um sábio da antiguidade já vos diz. Esse sábio foi Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando a frase, diz, fazei como eu, quando estava na terra.
Diariamente, quando me ia deitar, fazia o exame de consciência. E quando me dava conta que havia agido mal, no dia seguinte eu reparava o mal que fiz. E quando me dava conta do bem, eu continuava. A proposta da atualidade nessa crise, neste mundo de geometria, mas não de finesse, é para que nos desarmemos a fim de podermos amar. É um verbo, um R, desarmar para amar. E amar neste sentido de construir um mundo novo, porque o mundo depende de mim. Quando eu me levanto, a sociedade se levanta comigo. Quando eu caio, a sociedade tomba com a minha queda. Então essa ciência extraordinária vem nos convidar a reflexões. Olhemos o Papa Francisco, este notável cristão, a sua coragem, o enfrentamento com a hipocrisia vaticana, a ponto de fazer uma comparação torpe com a alta corte vaticana no começo do ano, chamá-los de enfermos pela hipocrisia, pela traição, pela infâmia, como agora furtaram documentos secretos. Ele disse: é um crime hediondo, e é um crime, pouco importa os objetivos de quem os furtou. Daí nós temos necessidade de fazer uma nova marcha, esta para dentro. Para fora, nós conquistamos facilmente qualquer pessoa. Subornamos, compramos, criamos. Mas a autoconquista é a nossa transformação moral para melhor. Como Allan Kardec definiu que o verdadeiro espírita é todo aquele que hoje se torna melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e está lutando sempre contra as más inclinações. Então Jesus volta. Necessitamos deste homem extraordinário que por amor recebeu uma cruz, e até agora os nossos deslates, as nossas imperfeições. Mas será tão difícil amar, ou perdemos o sentido existencial? Na Mansão do Caminho, quando era um internato, agora já o não, é uma comunidade aberta, eu sabia de todos os meus filhos quando tinham namorado ou namorada. Ele chegava e dizia: namorando, hein? Poxa, tio, como é que o senhor sabe? Seus olhos. Você está com uma descarga de adrenalina e os olhos estão brilhando. Quando acabavam, eu também sabia. Ele dizia: acabou o namoro, hein, meu filho? Mas como é que o senhor sabe? Você está com este olho de peixe morto, nem aberto nem fechado. Falta de adrenalina. Então vivemos um momento histórico muito grave. O momento da nossa redenção interior, da nossa plenitude, da busca da nossa paz. Do que adianta ter e viver na aflição? Possuir, possuído pela posse possuidora. Então é necessário ser melhor. Permitam-me, para não se tornar cansativo, narrar uma experiência pessoal en passant. Faz aproximadamente 30 anos, eu me encontrava no país da América Central e deveria proferir uma conferência numa das suas belas cidades montanhosas. Os amigos que me levavam asseveravam que deveríamos ter um público de 4.000 pessoas, indígenas, de todas as regiões da fronteira com o México, com a Guatemala, com El Salvador e etc. E no dia em que nós fomos, fizemos uma viagem muito bela de automóvel até a cidade, e veio uma tempestade como esta que nós tivemos. E isso me fez retroceder no tempo. E a tempestade era terrível. O meu anfitrião me dizia: Divaldo, quando chegarmos ao Palácio de Cristal, e eu imaginei o Palácio de Cinderela, o Palácio de Cristal, daquela região, estava ansioso para entrar no Palácio de Metal, que deveria ser o nome, e não de Cristal. Mas bem, e a chuva não cedia. Eu então perguntei ao amigo: e a chuva? Ele disse: aqui é uma região tropical, e é como o casco de uma tartaruga. Chove, daqui a pouco está tudo bem.
E a irmã Chuva parecia que não gostava de mim, porque não houve Santa Clara que desse jeito. Eu só faltei colocar a vassoura de cabeça para baixo e a chuva torrencial. Então meu anfitrião me perguntou: você trouxe guarda-chuva? Eu disse: não, quando eu saí de São Paulo não estava chovendo. E assim por diante. É porque eu acho que a chuva não vai passar. Eu digo: eu acho não, eu tenho certeza que não vai passar. Depois de muitas idas e vindas, chove ou não chove, eu digo: vamos de qualquer forma. É coberto o salão? Ah, é coberto. O Palácio de Cristal é coberto. Eu digo: então, eu tenho uma voz possante, sou descendente de italiano, falo com a garganta, com o pulmão e com as mãos, então alguém há de me entender, porque eu faço tanto gesto que até os surdos me entendem. Ele sorriu, pegamos o carro, as enxurradas ameaçavam-nos, e por fim chegamos ao Palácio de Cristal. Quando ele disse: olha, meu irmão, eu olhei, era um barracão com meia parede e umas telhas de amianto. E eu disse: e o cristal? Ah, o cristal está lá dentro. Eu imaginei uma montanha de cristal para ser adorada. Não tinha nem cristal, até hoje eu não vi, mas devia ser psíquico. E quando nós chegamos, o salão estava abarrotado de indígenas, de pessoas humílimas, a chuva no teto, uma rádio transmitindo que ninguém entendia nada, o povo falando todos de uma vez, e todo mundo se entende, é uma coisa curiosa. E aí me chamaram para falar, fizeram a apresentação e disseram: agora com a palavra o irmão Divaldo, que vai falar da imortalidade da alma. Então eu vim saber qual era o tema agora, porque foi anunciado. Não me avisaram o tema. E enquanto eu levantei da cadeira o microfone, eu arranjei matar alguém para abordar a imortalidade da alma. Eu disse: meu Deus, me acuda, o Senhor me arranja cada coisa, me tire desta. E quando eu abri a boca, é que a chuva. E a rádio transmitia, e o microfone apitava, e dava grito, e criança chorava. E eu dizia: o inferno deve ser mais ou menos assim. Mas já que todo mundo estava desequilibrado, eu me desequilibrei também. E continuei falando. Então aconteceu uma coisa miraculosa: faltou luz. Um raio caiu lá em qualquer lugar, faltou luz, interrompeu rádio, eletricidade, microfone. E eu disse: graças a Deus, minhas preces foram ouvidas. E aí me sentei. E o meu anfitrião disse: aqui sempre falta luz. Tenha um pouquinho de paciência. Eu digo: não, eu estou com paciência, Pai Nosso, que não volte nunca mais. Por fim voltou a luz. Voltou a luz. E ele se aproximou do super microfone e disse: agora o irmão Divaldo vai continuar de onde parou. Eu não tinha a menor ideia de onde havia parado. Mas eu levantei. E na vinda digo: meu Deus, lá vou eu. E quando eu cheguei junto ao microfone, aquele ambiente de expectativa, aquelas pessoas humílimas, que não falam espanhol, alguns apenas, que falam o seu dialeto local. Eu então olhei e tive uma visão psíquica. Lá na parte terminal, eu vi uma entidade veneranda, vestindo uma calça longa, o tórax sem qualquer indumentária, uma pluma presa ao cabelo. E ele de lá me disse: fale sobre mim. Eu sou o Deus Huracan, que eles respeitam. E eles vão contar a minha história para que você lhes conte.